No coração do Masai Mara, o amanhecer se derrama como ouro líquido sobre as planícies ondulantes. Na imensidão da savana, Rafi e Asha percorrem o território como sombras velozes. Jovens, ágeis e famintos ainda estão aprendendo as regras da caça. Mas hoje, precisarão colocar tudo à prova. O alvo foi escolhido. Um avestruz adulto, rápido, poderoso, capaz de matar com um único golpe de suas pernas. Para esses jovens predadores, é um desafio que exigirá velocidade, estratégia e sincronização perfeita. Cada um sabe muito bem o seu papel. Cada um pressiona por um lado. O alvo está cercado. Não há escapatória. Então, o ataque explode em velocidade. Em segundos, a poeira sobe. O impacto é brutal. A estratégia funcionou. A caçada chega ao fim. Sejam bem-vindos ao Masai Mara, território implacável. Pela primeira vez, os irmãos provaram o gosto da vitória. Mas na savana, as batalhas nunca terminam. Enquanto uns celebram a conquista, outros se preparam para a guerra. No topo de um rochedo, uma família de leões desperta. O imponente líder, com sua juba negra e espessa, observa atentamente as vastas planícies abaixo de si. Ao seu redor, as leoas descansam, recuperando as forças após uma longa noite defendendo o território. Nos arbustos próximos, os filhotes brincam animados, mordendo uns aos outros com uma curiosidade infantil. Um rugido profundo ressoa pelo ar. Este é um aviso claro do líder. Imediatamente, os pequenos interrompem a brincadeira e correm para junto das mães, buscando segurança. A fome logo desperta entre os leões. Há 2 dias não se alimentam e os filhotes, em crescimento, precisam de carne fresca para se fortalecer. Com o nascer do sol, o instinto chama: é hora de caçar. A melhor caçadora do grupo fareja o vento, buscando sinais de presas. Zebras pastam longe demais. Os gnus se movem em manadas densas. E os poderosos búfalos são adversários arriscados. Então, ela avista a chance perfeita. Um grupo de javalis vasculha o solo próximo da estrada, perto de um arbusto baixo. Rápidos e ferozes, os javalis são adversários formidáveis, armados com presas afiadas e uma coragem feroz. Mas eles representam a melhor oportunidade de sobrevivência naquele dia. As leoas preparam-se para o ataque. Elas assumem a liderança com habilidade nata, coordenando seus movimentos com precisão silenciosa. Em Masai Mara, são elas as caçadoras habilidosas, mestres na arte de cercar e abater suas presas. Quando o crepúsculo envolve a savana, um rugido triunfante ecoa pelo vento. Mais uma vez, a fome foi vencida. Nos esconderijos escuros das tocas, os javalis sobreviventes permanecem em alerta. Amanhã, uma nova batalha pela sobrevivência os aguarda nesse cenário implacável de desafios constantes. O sol nasce novamente sobre Masai Mara, tingindo o horizonte com um tom dourado suave. Às margens do rio Mara, a vida desperta mais uma vez,
pronta para enfrentar o ciclo eterno de luta e renovação. O canto melodioso dos pássaros ecoa entre as árvores. As asas dos ibis cortam o ar em um balé sincronizado enquanto procuram alimento nas águas rasas. Não muito longe dali, um grupo de gnus se aproxima cauteloso para beber água. Seus olhos estão sempre atentos, observando com nervosismo as sombras que dançam sob a superfície. Nas profundezas turvas, gigantes imponentes repousam como pedras submersas. São os hipopótamos, guardiões do rio, que flutuam serenamente enquanto sopros de vapor escapam de suas largas narinas. Suas pequenas orelhas se movem ritmicamente, afastando os insetos insistentes que pairam ao redor. Mas sob essa aparência tranquila, esconde-se uma natureza feroz. Os hipopótamos não compartilham seu domínio com ninguém. No território desses colossos, a paz é apenas uma ilusão momentânea. Em meio à luz dourada do amanhecer, um jovem macho surge rio acima. Ele foi expulso de sua antiga manada após perder uma batalha por liderança. Cansado e faminto, mas movido por um desejo ardente de conquistar um novo lar, ele se aproxima cautelosamente. Apenas seus olhos emergem da água enquanto ele observa o grupo adiante. No centro da manada, o líder colossal descansa majestosamente, vigiando as fêmeas e seus filhotes com olhos semicerrados. Esse macho alfa, pesando mais de 2 toneladas, reina absoluto sobre aquele trecho do rio. Sem perceber o perigo, o jovem desafiante avança em direção ao território proibido. Do outro lado da margem, zebras se aproximam para cruzar o rio. O som de seus relinchos e o chapinhar de suas patas quebram a calma da manhã. Sob a superfície, um enorme crocodilo do Nilo desliza silenciosamente. Seus olhos estão fixos nas zebras que avançam desprevenidas. Perto dos hipopótamos, o crocodilo recua. Ele sabe que não pode caçar ali. Esses gigantes dominam o rio com força brutal e temperamento imprevisível. Nenhum crocodilo ousa desafiar os verdadeiros senhores das águas, pois até mesmo o mais feroz dos répteis sabe que contra um hipopótamo a luta raramente termina a seu favor. De repente, um bramido profundo reverbera pelo vale. O macho alfa avança, levantando ondas enquanto corre pela água em direção ao invasor. A batalha pelo território começa. A investida é brutal. O líder exibe sua força monumental, com poder e autoridade, reafirmando seu domínio inquestionável. Assim, o ciclo de sobrevivência no Rio Mara continua. Entre cantos de pássaros, saltos de peixes e batalhas pelo poder, os hipopótamos mantêm seu reinado indiscutível, lembrando a todos que o domínio desse território selvagem pertence apenas a eles. Esta é Nala, a soberana das vastas pradarias de Masai Mara, uma gueparda de rara beleza, que possui olhos de jade que refletem tanto a sabedoria quanto os segredos guardados por gerações. Ela não é apenas uma predadora temida, mas também um símbolo de elegância e resistência neste território implacável. Hoje, porém, Nala não está caçando. Sua postura vigilante deu lugar a um instinto ainda mais profundo.
Ela se move com cautela, buscando um abrigo seguro, pois dentro dela pulsa uma nova vida, prestes a nascer. Nala caminha devagar pela grama alta de Masai Mara. Seus olhos atentos vasculhavam cada sombra e movimento ao redor. Ela parou perto de um riacho estreito, onde a água cristalina serpenteava entre pedras cobertas de musgo verde. Aproximou-se com cautela, abaixando a cabeça para beber. A água fria refrescou sua garganta, mas seus olhos nunca deixaram de vigiar os arbustos ao longe. De repente, uma sombra passou rápido como um raio. O corpo de Nala enrijeceu por um instante, mas relaxou ao perceber que era apenas um bando de pequenos pássaros voando sobre o riacho, suas asas batendo como um sussurro no vento. Depois de alguns minutos de descanso sob a sombra fresca das árvores, Nala ergueu a cabeça. Seus olhos de jade brilharam com um propósito renovado. Ela se levantou e seguiu adiante, agora com passos mais decididos, como se tivesse encontrado um destino claro em sua mente. O sol do meio-dia espalha-se pelas copas densas, lançando feixes de luz dourada sobre a grama macia. A brisa carrega o perfume da terra molhada e o canto distante de pássaros. Em meio à vastidão das planícies, Nala encontrou um refúgio perfeito. O corpo exausto, finalmente cedendo ao cansaço, enfim descansou sobre a sombra de uma árvore. Mesmo ali, cercada pela tranquilidade da natureza, ela não relaxou totalmente. Seus ouvidos estavam atentos a qualquer som suspeito. O tempo passou lentamente e sua respiração começou a acelerar. O corpo manchado de preto e dourado tremia em espasmos rítmicos. Pequenas gotas de suor brilhavam sobre sua pele macia, refletindo a luz suave que se infiltrava pelas folhas. Esse era o momento mais sagrado na vida de qualquer predadora. O instante em que a linha entre a vida e a morte se desfaz para dar lugar a uma nova existência. A respiração ofegante de Nala misturava-se ao sussurro do vento dançando entre as folhas. Então, o silêncio foi quebrado por um som frágil e delicado, oscilando com uma doçura que jamais havia mostrado antes. Com um carinho instintivo, começou a lamber o filhote, limpando seu corpinho úmido e ajudando-o a respirar melhor. O pequeno ser, com uma pelagem macia e ainda molhada, moveu suas patas trêmulas, buscando o calor e a segurança do corpo da mãe. Nala o abraçou com delicadeza, envolvendo-o em sua proteção. A luz do sol dançava sobre eles, criando um contraste entre a fragilidade do recém-nascido e a força da mãe, que agora tinha um novo motivo para lutar. Sob o infinito céu de Masai Mara, os filhotes, ainda trêmulos, davam seus primeiros passos, traçando as primeiras linhas de suas histórias. Entre eles, uma pequena fêmea recebeu o nome de Asha, que carrega o significado de esperança e renascimento. Suas patas delicadas mal sustentavam seu corpo, e seus olhos, ainda turvos, mal distinguiam as formas ao redor. Mas mesmo assim, impulsionada pelo instinto, ela começou a explorar o mundo à sua volta, sempre sob o olhar vigilante de Nala, sua guardiã mais fiel. Nos primeiros dias, mãe e filha permaneceram juntas, protegidas na sombra da velha árvore. Nala mantinha a guarda constante, descansando apenas o suficiente para recuperar suas forças. Mas a paz logo foi ameaçada. O cheiro de carne nova atraiu predadores. Um grupo de hienas rondava o território, farejando o ar enquanto seus olhos cruéis buscavam o filhote indefeso. Imediatamente a expressão de Nala mudou.
Seus olhos de jade endureceram como pedra, fulgurando com uma determinação feroz. Ela ficou imóvel, cada músculo tenso, observando cada movimento das hienas. Não havia medo em seu olhar, apenas uma ameaça contida. Se ousassem se aproximar, ela lutaria com tudo o que tinha. O vento sussurrava pelas folhas enquanto Nala se preparava para proteger sua pequena acha. Naquele instante, ela não era apenas uma caçadora, mas uma mãe determinada a defender sua filha contra qualquer ameaça, não importava o custo. Nala sabia que precisava agir rápido. Com movimentos ágeis e precisos, ela conduziu seus filhotes para um refúgio mais seguro e isolado, longe dos olhares curiosos e dos perigos constantes da savana. Entre seus filhotes, Rafi é o mais curioso. Mesmo tão jovem, já começa a descobrir os desafios de um mundo cheio de ameaças. E sua professora é ninguém menos que sua própria mãe, Nala. Para Rafi, esta é a fase mais crucial da vida, dominar as habilidades que garantirão seu futuro. Com a destreza de uma caçadora experiente, Nala guia seus filhotes pelos segredos da savana. Desde escalar árvores com agilidade, até se mover sem fazer nenhum som para evitar predadores, cada ensinamento é uma peça essencial para sua jornada rumo à independência. Enquanto isso, a luz dourada do entardecer cobria as vastas pradarias de Masai Mara. Grupos de gnus pastavam pacificamente, ignorando o fato de que aquela tranquilidade logo seria rompida. Entre as sombras da savana, não muito distante, Nala estava escondida. Ainda se recuperava do parto, seu corpo carregava o peso da exaustão, mas sua mente já estava focada em uma única missão: caçar. Lentamente, ela se ergueu. Seu corpo ainda mostrava sinais de cansaço, mas seus olhos de jade ardiam com uma determinação inabalável. Seus filhotes dependiam dela. Não havia escolha. Sozinha, cada movimento precisava ser calculado. Movendo-se com cautela, escolheu um ponto estratégico, onde podia observar tudo, sem ser notada pelos líderes da manada de gnus, que pastava distraída. Cada passo era suave e silencioso. Seu corpo deslizava pela grama alta como uma sombra discreta. Então, ela viu a oportunidade. Um filhote de gnu, afastado do grupo principal. Jovem e despreocupado, tornou-se o alvo perfeito. O vento trouxe o cheiro da presa. Nala agachou-se, com o corpo tenso como uma mola prestes a se soltar. Seu coração martelava no peito. Sua respiração permanecia lenta e controlada. O tempo parecia parar. Cada fibra do seu corpo estava pronta para o ataque. Um único erro poderia custar caro. A hora havia chegado. Com um salto explosivo, ela rompeu o silêncio da savana. A tranquilidade das planícies foi quebrada pelo estrondo da fuga da manada. Mas para o filhote de gnu não havia escapatória. O golpe final veio rápido. Nala garantiu o alimento que manterá seus filhotes fortes e saudáveis. Nala, com a ternura de uma mãe protetora, empurrou delicadamente a primeira porção para seus filhotes. Seu olhar era ao mesmo tempo carinhoso e vigilante, atenta a qualquer ameaça que pudesse interromper aquele momento. Rafi farejou a carne com curiosidade. Seus olhos cor de jade brilharam ao sentir o aroma desconhecido. Deu a primeira mordida hesitante, experimentando o sabor novo. Depois da primeira prova, começou a comer com mais voracidade, como se um instinto ancestral
o ensinasse a aproveitar ao máximo cada refeição. Enquanto Rafi devorava sua porção, Nala mantinha-se ao seu lado, os músculos sempre prontos para defender seus filhotes de qualquer ameaça. O vento sussurrava pela grama alta, criando uma melodia suave que se misturava ao cenário tranquilo. Sob a luz quente do pôr do sol, Nala e Rafi deitaram-se lado a lado, desfrutando de um raro momento de serenidade. A savana ao redor estava calma, oferecendo um curto período de paz antes que a escuridão trouxesse os perigos noturnos. O tempo passou e Rafi cresceu. Seu corpo tornou-se musculoso e sua postura mostrou a confiança de um jovem guepardo que começava a se tornar independente. Suas manchas escuras ficaram mais definidas e o brilho inocente em seus olhos foi substituído por um olhar penetrante e astuto, pronto para enfrentar o mundo selvagem. Sob o treinamento paciente de Nala, Rafi aprendeu tudo o que precisava para sobreviver. Nala sabia que chegara o momento de Rafi seguir seu próprio caminho. Ela sentia isso no fundo do coração, embora a despedida trouxesse um aperto doloroso. Em uma manhã silenciosa, Nala levou Rafi para uma região desconhecida, onde vastos campos de grama se estendiam até o horizonte. O lugar parecia infinito, cheio de promessas e desafios à espera de um jovem explorador. Compartilharam uma última refeição sob a sombra de uma grande árvore. O silêncio entre eles dizia tudo. Não havia necessidade de palavras ou gestos de despedida. Rafi olhou para sua mãe uma última vez. Seus olhos refletiam tanto gratidão quanto determinação. Então virou-se e começou a caminhar lentamente em direção ao horizonte. Seus passos eram firmes e cheios de propósito. Nala observou em silêncio. Seus olhos estavam cheios de orgulho materno, mas também com uma tristeza que só uma mãe pode entender. Ela não chamou, não tentou impedi-lo. Sabia que essa era a ordem natural das coisas. Ficou ali, imóvel, enquanto a figura de Rafi se tornava apenas um ponto distante contra o céu alaranjado. Quando ele finalmente desapareceu de vista, Nala sentiu a brisa fresca tocar seu rosto, como um sussurro de bênção para o novo caminho de seu filhote. O tempo passou e Nala seguiu sua vida na savana, agora sozinha novamente. Seus filhotes haviam partido para trilhar seus próprios caminhos, mas sua existência continuava repleta de propósito e desafios. Sob o céu estrelado de Masai Mara, Nala é parte do ciclo eterno da vida selvagem, onde tudo se renova e a jornada da natureza segue sem começo nem fim. E assim, chegamos ao final da nossa incrível jornada pelo Masai Mara. Se você gostou do vídeo, considere deixar o like para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos documentários. Agradecemos imensamente por assistir e esperamos vê-los no próximo vídeo. Obrigado e boa viagem.